Florença, 1513. Um homem caminha sozinho pela estrada de terra. Ele foi secretário da República, comandou milícias, negociou com reis. Agora, veste roupas manchadas de lama e dorme numa casa pequena fora da cidade. Seu nome é Nicolau Maquiavel. E ele acabou de descobrir algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Não importa o quanto você trabalha, o quanto você sabe ou o quanto você se dedica. Se você não é necessário, você é descartável. Maquiavel não escreveu O Príncipe porque era um gênio visionário. Ele escreveu porque estava quebrado, isolado e desesperado para voltar ao jogo. E para voltar, ele precisava provar uma coisa, que ele tinha conhecimento que ninguém mais tinha. Esse vídeo não é sobre teoria, é sobre as 13 regras que Maquiavel observou na corte, na guerra e na política, e que explicam por que algumas pessoas se conectam com o poder e outras ficam batendo na porta. Imagine um banquete. Mesa longa, vinho caro, conversas discretas, 2 homens estão lá. O primeiro é competente, ele conhece os números, resolve problemas, trabalha até tarde. Mas quando o príncipe entra na sala, ele abaixa a cabeça e espera ser chamado. O segundo não é o mais inteligente, mas quando o príncipe entra, ele já está ao lado dele. Não porque foi convidado, mas porque ele criou a situação que fez o príncipe precisar dele naquele exato momento. No final da noite, quem você acha que o príncipe lembra? Maquiavel viu isso dezenas de vezes e escreveu: pessoas poderosas não recompensam quem é bom, recompensam quem é necessário. Essa é a frase que ele nunca disse em público, mas que está em cada capítulo de O Príncipe. E é a frase que você vai entender completamente até o final deste vídeo. Porque as 13 leis que eu vou te mostrar agora não são sobre ser melhor, são sobre ser insubstituível. A primeira coisa que Maquiavel percebeu foi simples. A maioria das pessoas tenta se conectar com poder oferecendo habilidade. Elas mostram currículo, elas provam competência. Elas dizem: eu sei fazer isso melhor que qualquer um. E isso não funciona. Porque poder não contrata habilidade. Poder contrata solução para um problema que ele não quer resolver sozinho. Lei 1. Nunca chegue de mãos vazias. Quando Maquiavel foi exilado, ele escreveu uma carta para Lorenzo de Médici. Ele não pediu emprego. Ele não mencionou o passado. Ele disse: eu tenho conhecimento sobre como conquistar e manter estados. E esse conhecimento está neste livro. Ele trouxe algo que Lorenzo não tinha. E isso abriu a porta. Se você quer se conectar com alguém poderoso, não pergunte: o que eu posso fazer por você? Chegue com a resposta pronta. Mostre que você já pensou no problema dele antes mesmo de ele te conhecer. Lei 2. Não mostre esforço, mostre resultado. Maquiavel nunca falava sobre quantas horas ele trabalhava. Ele falava sobre batalhas vencidas, tratados assinados, cidades conquistadas. Pessoas poderosas não se impressionam com dedicação. Elas se impressionam com o que a dedicação produziu. Se você conta quantas noites virou trabalhando, você está vendendo esforço. E esforço é barato. Todo mundo se esforça. Resultado é caro. Resultado é raro. Lei 3. Entenda o que ele quer, não o que ele diz que quer. Príncipes mentem, empresários mentem, líderes mentem. Não porque são desonestos, mas porque eles não podem dizer em voz alta o que realmente querem. Um príncipe não pode dizer: eu quero esmagar meu rival. Ele diz: eu quero paz na região. Maquiavel aprendeu a traduzir. Ele ouvia paz e entendia controle. Ele ouvia justiça e entendia lealdade dos súditos. Se você quer se conectar com alguém poderoso, pare de ouvir o discurso. Observe o comportamento. Veja onde ele gasta tempo, dinheiro, atenção. E ofereça exatamente isso. Pensa rápido. Quando você tem um problema sério, dinheiro, conflito, decisão difícil, quem você procura? Não é a pessoa mais inteligente, não é a pessoa mais experiente. É a pessoa que você sabe que vai te dar uma resposta útil. Pessoas poderosas pensam igual. Elas não procuram os melhores, elas procuram os mais úteis. E se você não está nessa lista, você não existe. Agora vem a parte que ninguém te conta. Estar perto de alguém poderoso não significa que você tem acesso ao poder. Maquiavel viu isso constantemente. Homens que serviam príncipes por anos, que estavam sempre por perto, que eram amigos do líder e que foram descartados em uma tarde. Por quê? Porque eles confundiram presença com necessidade. Lei 4. Proximidade sem utilidade é invisibilidade. Tem um tipo de pessoa que está sempre ao redor de gente poderosa. Ela vai aos eventos, ela conhece todo mundo, ela é parte do círculo. Mas quando tem uma decisão importante, ninguém liga pra ela. Porque ela nunca se tornou necessária, ela só se tornou familiar. E familiar é descartável. Maquiavel escreveu: príncipes mantêm perto aqueles que eles precisam, não aqueles que eles gostam. Se você quer estar perto de alguém poderoso, não basta aparecer. Você precisa criar uma situação onde ele perde algo se você não estiver lá. Lei 5. Nunca seja substituível. Isso é cruel, mas é verdade. Se outra pessoa pode fazer o que você faz, você não tem valor estratégico. Maquiavel viu conselheiros, generais, diplomatas, todos competentes, sendo trocados como peças de xadrez. Por quê? Porque eles faziam o que qualquer outro faria no lugar deles. A pergunta que você deveria fazer todo dia é: se eu sumir amanhã, o que acontece? Se a resposta for nada, outra pessoa assume, você está em perigo. Lei 6. Controle uma informação que ele não tem. Poder não é só força, poder é assimetria. Quando você sabe algo que a outra pessoa não sabe, você tem vantagem.
E pessoas poderosas pagam caro por vantagem. Maquiavel não era o melhor general, mas ele sabia como cidades eram tomadas, por que exércitos traíam, quando alianças quebravam. Ele controlava padrões, e padrões são mais valiosos que habilidades. Se você quer se conectar com alguém poderoso, não mostre só o que você faz. Mostre o que você vê que ninguém mais está vendo. Tem uma história famosa sobre Maquiavel. Quando ele foi exilado, ele continuou escrevendo cartas para os Médici. Ele oferecia conselhos, análises, estratégias, e durante meses ninguém respondeu. Até que um dia, Lorenzo de Médici teve um problema que ele não sabia como resolver. E alguém lembrou, aquele cara que fica mandando cartas, ele escreveu sobre exatamente isso. Maquiavel não foi chamado porque era amigo, ele foi chamado porque ele se tornou a solução. E essa é a diferença entre quem entra no círculo do poder e quem fica esperando na porta. Agora, se você chegou até aqui, você já entendeu como entrar. Mas Maquiavel sabia de outra coisa. Entrar é só metade do jogo. A parte difícil é não ser expulso. Porque pessoas poderosas não mantêm ninguém por lealdade. Elas mantêm por necessidade contínua. E no segundo em que você para de ser útil, você vira um risco. Lei 7. Nunca pareça mais poderoso que ele. Essa é a lei que mais gente quebra. Você entra no círculo, você resolve problemas, você ganha influência. E sem perceber, você começa a falar como se você fosse o líder. Maquiavel viu isso destruir carreiras. Ele escreveu: homens odeiam ser ofuscados, e príncipes mais que qualquer um. Se você quer durar, nunca compita com quem te deu acesso. Sempre deixe claro que o mérito é dele. Sempre deixe ele brilhar mais. Porque se ele sentir que você está tentando tomar o lugar dele, ele vai te destruir antes que você perceba. Lei 8. Não ensine tudo o que você sabe. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas faz o contrário. Elas querem provar valor. Então, elas ensinam, elas compartilham, elas mostram como fazem o que fazem, e depois ficam surpresas quando são dispensadas. Maquiavel conta a história de um conselheiro que ensinou um príncipe a negociar tratados. Ele explicou cada tática, cada truque, cada padrão. O príncipe aprendeu rápido, e na semana seguinte, o conselheiro foi demitido. Por quê? Porque ele se tornou desnecessário. Se você quer se manter útil, sempre guarde uma carta. Sempre mantenha um conhecimento que só você tem. Sempre deixe claro que sem você, algo não funciona. Lei 9. Crie dependência, não amizade. Pessoas poderosas não têm amigos. Elas têm interesses. Se você tenta criar uma conexão emocional, você vai perder. Porque emoção é volátil. Interesse é estável. Maquiavel nunca tentou ser amigo dos Médici. Ele tentou se tornar indispensável. E a diferença é brutal. Amizade acaba quando o humor muda. Dependência acaba quando a utilidade acaba. E se você fizer certo, a utilidade nunca acaba. Agora vem a parte que separa quem entende o jogo de quem só joga. Porque até agora eu te mostrei como entrar e como se manter. Mas as últimas 4 leis são sobre como crescer dentro do sistema sem ser destruído. Lei 10. Nunca reclame, nunca justifique, nunca explique. Pessoas poderosas não têm paciência para drama. Se você reclama, você parece fraco. Se você se justifica, você parece inseguro. Se você explica demais, você parece desesperado. Maquiavel nunca reclamou do exílio, ele simplesmente continuou produzindo. E quando voltou ao jogo, ninguém lembrava do passado, só lembravam do valor. Se algo dá errado, conserte. Se alguém te critica, ignore. Se você erra, corrija e siga em frente. Silêncio é poder. Explicação é fraqueza. Lei 11. Observe quem ele pune e quem ele protege. Se você quer entender como alguém poderoso pensa, não ouça o que ele diz. Veja quem ele destrói e quem ele defende. Isso te mostra os limites reais. Isso te mostra o que ele realmente valoriza. Maquiavel observava isso obsessivamente. Ele sabia que príncipes mentiam em discursos, mas nunca mentiam em punições. Se você prestar atenção, você vai saber exatamente onde estão as linhas que você não pode cruzar. Lei 12. Nunca seja o único. Nunca seja o último. Essa é a lei da sobrevivência. Se você é o único que sabe fazer algo, você vira refém. E reféns são eliminados quando conveniente. Se você é o último que resta, você vira culpado. E culpados são sacrificados. Maquiavel sempre mantinha outros ao redor dele. Não para dividir o crédito, mas para dividir o risco. Se algo dá errado e você está sozinho, você é o alvo. Se você tem outros ao lado, você tem proteção. Tem gente que acha que lealdade protege, que se você for leal, você vai ser valorizado. Mas lealdade sem utilidade é só dependência. E dependência não te protege. Dependência te prende. Maquiavel viu homens leais serem descartados e viu homens úteis serem mantidos mesmo quando traíam. A pergunta não é, você é leal? A pergunta é, você é necessário? Lei 13. Sempre tenha uma saída. Essa é a lei que Maquiavel aprendeu tarde demais. Quando ele foi exilado, ele não tinha plano B. Ele não tinha rede. Ele não tinha alternativa. E isso quase o destruiu. Se você quer jogar com poder, você precisa de opções. Nunca coloque toda a sua identidade, todo o seu valor, toda a sua segurança em uma única conexão. Porque no dia em que você para de ser útil, você precisa ter outro lugar para ir. Pessoas poderosas respeitam quem tem escolhas e exploram quem não tem. Agora, antes de terminar, eu quero que você responda mentalmente uma pergunta. Se a pessoa mais poderosa que você conhece precisasse resolver um problema amanhã,
Você seria uma das 3 primeiras pessoas que ela pensaria em ligar? Se a resposta for não, você não tem acesso a poder. Você só conhece gente poderosa. E essa é a diferença que Maquiavel entendeu há 500 anos. Maquiavel nunca voltou ao poder como ele era antes. Mas ele criou algo mais valioso. Ele criou conhecimento que sobreviveu séculos. Porque enquanto príncipes morreram, cidades caíram, impérios desapareceram, as leis que ele observou continuam funcionando. Elas funcionavam em Florença, 1513, e funcionam hoje. Porque poder não mudou, só mudou de roupa. E agora você sabe o que a maioria nunca vai saber. O mundo não te rejeita. Ele simplesmente não precisa de você ainda. A pergunta não é se você é bom, a pergunta é: você é necessário? Porque pessoas poderosas não recompensam quem é bom, elas recompensam quem é necessário. E se você entendeu essas 13 leis, você acabou de se tornar mais necessário do que 99% das pessoas ao seu redor.